Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Almanac Mr. No número 1. Essa edição traz a história intitulada Era Uma Vez em Nova York. E o seguinte, essa daqui é uma nova série do Mr. No aqui no Brasil. O Mr. No é dividido entre duas editoras, já mencionei isso no canal. A editora Red Dragon publica material originário da revista mensal do personagem. E a editora 85 publica materiais que vêm de edições que não são a mensal. Até agora, a editora 85 publicou histórias de Mr. No Speciale, que sai aqui Mr. No Especial. E agora temos a estreia do Almanac Mr. No, que, ao menos essa primeira edição, traz uma história que foi publicada originalmente em Max Mr. No, mais especificamente em Max Mr. No número 2, de julho de 1999. Essa história ela tem roteiro do Maurizio Colombo, que é um dos criadores do Dhampir, e desenhos do Giovanni Bruzio. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo mais da edição e da história. Essa é uma edição aí de 290 páginas e, sem medo de exagerar, eu julgo essa história a melhor história da Bonelli publicada no Brasil nesse ano de 2021. Pelo menos dentro do horizonte daquilo que eu li. Eu li tudo? Não, mas eu li bastante coisa da Bonelli que saiu no Brasil esse ano. De tudo que eu li, essa foi a minha preferida. E eu falo de verdade isso sem medo nenhum de estar exagerando. A gente conhece a média alta das histórias de Bonelli. Já disse isso aqui várias vezes, que a Bonelli costuma produzir revistas mensais com qualidade de graphic novel. Claro, né, tem histórias melhores, histórias piores, mas quando a gente olha a média de qualidade, ela é bem alta. E nesse contexto da média de qualidade alta, a gente pode dizer que, vez por outra, aparecem verdadeiras pérolas. Histórias que realmente são muito boas e que estão acima, inclusive, dessa média alta. Ao meu ver, essa história aqui do Maurizio Colombo, do Giovanni Bruzio, essa Era Uma Vez em Nova York, é uma dessas. A capa revela muito do que nós vamos ver na história. É uma história que vai falar do passado do Mr. No, mais especificamente desse período aí do final da infância, começo da adolescência do personagem. E minha gente, o personagem é muito bem trabalhado nessa história. Essa não é só a história da Bonelli que eu mais gostei dentre as que foram publicadas no Brasil esse ano. Claro, né, frisando, é daquilo que eu li. Mas é a história do Mr. No, das que eu li até agora, que eu mais gostei. Prefiro essa daqui, inclusive, do que Mr. No Revolução, que eu acho uma obra-prima também, pelo menos os dois primeiros volumes. O terceiro volume eu acho que decai um pouco. Mas, inclusive, colocando Mr. No Revolução no bojo, essa daqui é a minha história preferida do Mr. No. Por que eu falo mesmo colocando Mr. No Revolução? Porque Mr. No Revolução é uma releitura do personagem, coloca ele, as histórias ambientadas pelo menos aí uma década à frente das tradicionais. Isso aqui realmente é muito bacana, minha gente. O personagem é bem trabalhado, o contexto histórico é muito bem explorado. Mas vamos lá, vamos dar uma certa contextualização para quem não sabe nada do personagem. Não custa fazer isso. O Mr. No, ou Jerry Drake, ele é um ex-piloto dos Estados Unidos, piloto de guerra, que se cansou da guerra e se muda para Manaus. Boa parte das histórias do Mr. No são vivenciadas no Brasil. Só que nessa história aqui, nós estamos décadas antes dele vir para o Brasil. Nós estamos em 1936, né, nesse contexto que eu falei aí da transição da infância para a adolescência. Nós temos um garoto que vive num bairro pobre de Nova York. Um garoto que tem um pai que foi lutar nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola e que vive junto com a tia e com o marido da tia, que é um policial moralista que com frequência espanca esse garoto, esse Jerry, e da mãe dele nós não temos notícias, né? Ela não é mencionada na história, o destino dela não é mencionado na história. Esse menino, ele vive numa casa que é tão marcada pela violência que ele busca passar a maior parte do seu tempo na rua. Essa história aqui, nós vemos o pequeno Jerry em busca de uma figura paterna e acaba sendo adotado pelo crime. Infelizmente, perdão, esse movimento não é incomum na realidade. Crianças, jovens, aí de situações familiares complicadas, que vêm em contextos sociais complicados, sendo como que adotados por figuras ligadas ao crime, que na verdade
acabam introduzindo essas crianças, vamos colocar assim, nesse tipo de vida. Aqui no caso é um assassino que se torna uma figura paterna para ele. Alguém que pelo menos durante muito tempo trabalhou como assassino e hoje é o chefão do bairro. E minha gente, pensem comigo, esse homem é uma figura de poder. Ele acaba funcionando para o jovem Jerry Drake como um protetor e um modelo. Ou seja, para o pequeno Jerry, ser como esse homem é não sofrer como ele sofre. E não só o Jerry Drake é bem trabalhado, os personagens no entorno são muito bons. Esse que eu estou chamando de assassino, que na verdade é trabalhou como assassino durante muito tempo, mas na história acaba sendo até mais do que isso, ele é muito bem trabalhado. Mas não é só ele não. Inclusive, ele não é a única figura paterna que o Mr. No tem. Mr. No é o nome que ele vai ganhar mais à frente na cronologia, mas é difícil não usar esse nome. Né? Ele não é a única figura paterna que o Mr. No vai ter. Esse assassino não é a única figura. Mas vamos lá, né? Além disso, desse trabalho bom com os personagens, nós temos todo o contexto dessa década de 30 em Nova York. Todo é exagero, né? Mas temos um recorte desse contexto da década de 30 em Nova York, esse pós-crise de 29, temos o jazz, temos a questão do racismo. O Jerry Drake, o Mr. No, ele é encantado pelo jazz. E ele busca frequentar os bairros negros, inclusive igrejas frequentadas principalmente por negros, para ouvir música. Só que ele não é bem acolhido nesses espaços. E não é acolhido por causa daquilo que os brancos, que os negros sofrem na sociedade em relação aos brancos. Inclusive eles têm medo de que esse garoto frequentando ali possa trazer problemas para ele. Cara, isso é bem trabalhado aqui. E além disso tudo, isso aqui é uma trama de gangsters. É exatamente isso. Nós vemos, como eu disse, o chefão de um bairro. É uma trama que tem muita troca de tiro, ela é cheia de ação, a cabeças colocada a prêmio, e tudo isso sendo vivenciado de alguma forma por um garoto. Há muita tragédia aqui também. A trama, ainda que de maneira periférica, trabalha a situação das mulheres, dessa tia do Mr. No, por exemplo, que sofre violência do marido, da menina que é o primeiro amor do Mr. No e que é explorada pela própria família. E é também uma trama na qual nós vemos o assassinato da inocência, ou o caminho para a morte da inocência de uma criança. Minha gente, e é nesse contexto dessa morte da inocência, dessa transição para uma, eu não vou nem dizer para a vida adulta, porque aqui não é isso, mas esse caminho para a vida adulta vivenciado num contexto de pobreza e violência, que as diversas figuras paternas são trabalhadas. Em uma delas, nesse assassino, né, há ambiguidade. Esse é um assassino, por exemplo, que ele se recusa a matar crianças. Isso para ele é um código de honra, ele não mata crianças. Mas é ele que está matando a criança no Jerry Drake. É ele que está matando a inocência. E repetindo algo que fizeram com ele. Há também o tio do Mr. No, que é um moralista, um policial, que sob a máscara de educar, o espanca e nem se importa com ele. Não há não vou nem dizer amor, mas não há um mínimo carinho, uma mínima consideração por aquela criança. É uma relação de poder e violência apenas. Inclusive o final desse tio, para mim, é um dos pontos altos da história. Bom, há ainda uma outra figura paterna, um pugilista de rua que está ficando cego, que percebe, entende o mal no mundo e como é que isso está se avizinhando desse garoto, e como é que esse garoto está mergulhando nisso e busca impedir. E por fim, há o pai biológico do Mr. No, que tem ares de herói, que vai lutar numa guerra do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, mas que nesse lutar pelo mundo abandona o próprio filho. Minha gente, tem tudo isso aqui. Mas a trama não envolve só isso, envolve também amizade, a descoberta do primeiro amor, envolve mal entendidos, tanto com amigos quanto com a menina que ele gosta, envolve preconceitos, injustiças. Os personagens aqui, eles são muito humanos. Para usar a expressão do Nietzsche, eles são demasiadamente humanos. As tragédias deles nos tocam, nós torcemos pelas conquistas deles. As relações entre eles são interessantes e carregam um certo grau de complexidade. A gente vê, por exemplo, nobreza onde nós não, porventura, não esperamos às vezes.
Por isso que eu digo que os personagens são muito humanos, eles conjugam luzes e sombras. Mas essa daqui, minha gente, é uma história também que nós não esperamos um final feliz. E isso eu falo como quem já leu o Mister No. Né? A história que a gente pensa, cara, o que vai levar o Mister No a ser o Mister No que nós conhecemos depois? É uma história que realmente tem tons trágicos, mas nesses tons trágicos, vale dizer que cada personagem tem o seu momento. Cara, realmente os personagens são bem trabalhados aqui. O elenco de coadjuvante. O Mister No, claro, já diria que é o principal, mas a constelação de personagens é muito bem construída e as relações entre eles são bem trabalhadas. Talvez alguém possa dizer, então Alessandro, você não viu problema nenhum nessa história? O que é isso? Bom, vou reconhecer que os desenhos do Giovanni Bruso, dentre os desenhos da Bonelli, não é dos que mais me encanta. Assim. Inclusive eu acho os desenhos irregulares. Ora eles são bem expressivos, ora eles, sei lá, os rostos ficam meio estranhos, assim. Então, são desenhos irregulares, mas que acabaram servindo a história. E eu fiquei tão imerso no fluxo dela que realmente acabaram, no fim das contas, não me incomodando tanto. Essa daqui, minha gente, é uma história forte, uma história que eu julgo potente. É daquelas que, ao menos em mim, despertam sentimentos intensos, nem sempre agradáveis. É uma pérola da Sérgio Bonelli Editore, uma grande história do Mister No, uma grande história da Bonelli. E eu estava pensando que eu acho que ela funciona mesmo para quem porventura não tiver tido contato com o Mister No. Acho que quem tiver já tido algum contato com o Mister No, a ver com outros olhos. Mas quem não tiver contato com o Mister No, vê como a história de um garoto, né? Uma espécie aí, vamos colocar assim, de quase que um trecho de um romance de formação, mas para quem já teve algum contato, funciona mais. Assim. Tava pensando que é difícil imaginar uma história melhor que essa para começar uma nova coleção do personagem. Foi uma excelente escolha começar com Era Uma Vez em Nova York, esse almanac Mister No. Grande acerto da editora 85. Para mim, o melhor título da 85 publicado esse ano, o título Bonelli que eu mais gostei, melhor história do Mister No que eu já li. E outra coisa, assim, né? Ah, você fala, e o Morgan Lost, Alessandro? Morgan Lost é uma série que a 85 publica que eu gosto demais. Mas, olhando por edição individual, essa daqui, pra mim, é a melhor edição da 85 desse ano. Que gibi, minha gente. Gibi muito legal. Inclusive, não tenho a menor vergonha de estar tecendo esse monte de elogios, porque isso aqui reflete muito o que a história causou em mim. Bom, tá aí. É isso, né? Agora, se eu for continuar, só vou ficar elogiando. Vale dizer, né, que a 85 ela trabalha com o sistema de venda direta, não custa dizer nada disso, né? Porque às vezes a gente fala de um quadrinho aqui, pessoal, onde eu encontro, né? Então, isso aqui foi financiado no Catarse, tem na loja da editora 85, caso alguém tenha interesse, e tem também na Amazon via Marketplace. Eu vou deixar os dois links aí na descrição. A última coisa é que está rolando um Catarse da editora 85 nesse momento. Catarse voltado para duas edições, uma de Mister No, perdão. Estou falando tanto de Mister No, né? Uma de Dhampir volume 8, e uma de Morgan Lost volume 4, Morgan Lost volume 4. Mas, nesses catarses da 85, vou deixar o link na descrição também, é possível adquirir todos os títulos que a editora porventura tenha publicado. Né? Há vários combos lá, é possível pedir combo também para o Leonardo, que é o proprietário e exército de um homem só da editora. Enfim, minha gente, é isso, tá tudo dito aí. E, bom, gibizaço. Bom, para encerrar, tem aquele jabá, já tem link da Amazon na descrição, tem link da Panini, pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar, aquilo tudo que você já sabe, essas coisas que fazem o canal continuar crescendo, né? Esses compartilhamentos são importantes, se você está chegando agora, se inscrever também é importante, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, e os links que estão aí são uma maneira de sustentar materialmente o canal, caso você faça suas compras por esses links, me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos para vocês. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Forte abraço e até o próximo vídeo.